Pygame. Boa tarde, gente. Hoje a gente vai aprender como fazer um jogo em Python. Meu nome é Jéssica, eu faço Ciência da Computação na UFSCar de São Carlos. Eu sou cofundadora do PyLab de São Carlos. Quem aqui conhece o PyLab de São Carlos? Ou o PyLab, em geral? Bom, o PyLab vai ter mais meninas falando, mas o PyLab é uma comunidade mundial que tem o propósito de trazer mais meninas, tanto para a área da TI quanto para a comunidade Python. Essa foto é um prêmio que a gente ganhou na Campus Party desse ano, Comunidade de Destaque 2016. Vou falar um pouco de Pygame, ele é uma biblioteca de jogos multiplataforma. E uma definição que eu acho bem interessante da biblioteca é fazer as coisas simples de maneira fácil e as coisas fáceis de maneira direta. Bom, eu não sei, eu não decorei nenhuma das funções que a gente vai usar, então sempre tudo que a gente precisa, a gente olha na documentação. A documentação é bem completa, tem vários exemplos. É muito bom, então quem quiser anota pygame.org. Eu disponibilizei as imagens, som e o código do jogo no meu GitHub. Como eu gosto de surpresas, essa é a senha, tá? Se você arrastar tem que colocar uma senha, mas é totalmente livre, tanto que depois da palestra eu vou deixá-la livre, mas quem quiser acompanhar agora, está lá disponível. E falando assim um pouquinho do jogo, também é para iniciante. Então o código é bem simples, não tem orientação a objeto, função é só para desenhar na tela. Então é mais, a gente dá esse curso mais para preparar, para reforçar o que pessoas do ensino médio, ensino técnico e quem não sabe muito programação, para fixar os conceitos. Primeiro eu vou mostrar o jogo. Bom, eu sou muito ruim nesse jogo, mas tem um som, só que não tá indo. Aqui, ó, deixa eu ver se dá. Dá pra ouvir? Enfim, tem um somzinho quando pula e quando bate. E é esse jogo que a gente vai aprender hoje. Bom, esse curso normalmente tem 2 horas e eu vou tentar fazer em 50 minutos. Então eu já deixei um código meio pronto, eu vou tentar explicar as funções para não ter problema. Tá dando para ver o código certinho ou precisa aumentar a letra? Tá bom? Bom, então a gente vai começar importando a biblioteca Pygame. Dá o import Pygame, inicializa a biblioteca. E a gente vai também criar uma janela em branco. Aqui, como eu falei, tem tudo na documentação, mas esse daqui é a função para a gente colocar o tamanho da tela. Nossa tela vai ser de 700 por 497. E a gente, toda vez que a gente precisar usar a tela, a gente vai usar essa palavra screen. E aqui a gente está dando título para a janela, que vai ser Flat PyLab. Todo jogo ele tem um loop para ficar rodando, tem um loop principal. Então, eu criei uma variável para verificar se o jogo está aberto ou não. Então, dentro desse loop, a gente tem uma parte para reconhecer eventos. O que são eventos? São todas as entradas do jogador, no caso. Então, tem para reconhecer teclado, mouse, joystick, tem mais, que eu não lembro, mas tem bastante. Então, aqui, como que funciona para reconhecer evento? Ele vem, reconhece que entrou um evento, e aí ele vai verificar o tipo de evento. Quando ele vê que o tipo de evento é o kit de sair, ele vai fechar o jogo, vai sair desse loop do jogo e vai fechar. Uma coisa importante, como só tem 50 minutos, eu não vou focar muito na lógica, tá? Eu vou focar mais na biblioteca mesmo, mas eu espero que todos entendam. Se alguém tiver dúvida, eu tenho uma surpresa no final, então não sei se vai dar tempo de
tirar dúvida, mas pode vir me procurar e procurar o pessoal do PyLace também, que manja muito de Python. Bom, aqui a gente está preenchendo a janela em branco. Então, quando a gente quer preencher com uma cor, a gente usa ponto fio. Então, estou preenchendo a janela que eu criei de branco. E eu também preciso, a cada loop, atualizar essa janela. E a função para isso é esse ponto flip. Bom, vamos rodar para ver se está tudo certo. Aqui é a nossa janela em branco com o título. E ela fecha. Quando não tem aquela função, dá um erro. A segunda parte é criar o jogador. Então, normalmente eu começo criando o retângulo, depois substituir a imagem. Mas agora a gente já vai carregar a imagem nessa variável, então pygame_image_load. Essa imagem está na pasta, então você tem que fazer o caminho dela aqui. Se não tiver caminho é só colocar o nome e o tipo. Eu estou dizendo que esse image player que está essa imagem. Sempre que eu for usar, vai ser nessa variável. Aqui nas variáveis, eu estou criando a posição inicial, que é onde que ele vai aparecer. Também são valores assim, que eu achei legal para o jogo. Qualquer valor é válido. E aqui a gente vai criar, dentro do loop, a gente vai criar o retângulo para ser o jogador. Eu criei retângulo porque em Python, no Pygame, tem uma função que chama colliDirect, que é muito boa para fazer colisão. Então, tanto para fazer... Tem collideSprite também, mas eu acho... Vai ter que criar retângulo do mesmo jeito. Então, para ficar mais fácil de quem está começando a entender, eu fiz tudo por retângulo. Então, para criar um jogador, eu vou criar a área dele. Tem PyGameRect, a gente usa essa função. E tem também para desenhar círculo, linha, elipse, algumas outras formas geométricas. Aí aqui eu passo a posição do jogador como parâmetro e o tamanho dele. Bom, depois a gente vai desenhar. E eu criei uma função para desenhar, chama player. A gente passa como parâmetro player area. E para desenhar uma imagem, a gente tem que usar o bleach. Não é o fill, é o bleach. Então, é bleach na tela que eu criei, passando a imagem e a posição que eu criei. Depois eu peço dentro do loop do jogo para desenhar. Estou rodando. Aí tá o jogo, ele está parado ainda, mas aparece a imagem. Agora, o próximo passo é fazer ele se movimentar. Todo jogo tem um frame por segundo. Bom, eu não sei explicar muito bem, mas é para fazer a movimentação. Os frames por segundo. E a gente define com essa função, time.clock. E a gente utiliza no loop lá embaixo, que daqui a pouco eu vou mostrar. Eu criei uma variável chamada speed, que é para ver em que posição que o jogador está. E no caso do jogo, ele pula quando eu aperto a tecla espaço. Então a gente tem que fazer um evento para reconhecer isso. Então aqui, se o tipo de evento for down, se eu apertei a tecla, ele vai verificar se é espaço. E se for espaço, vai atribuir -10. Como que funciona o plano cartesiano dos jogos, né? É o eixo X aqui e o Y. Então, o ponto 0, 0 é bem aqui nesse cantinho. Então, se eu estou falando que se está 20 aqui embaixo no Y, e a hora que eu clico, eu incremento -10, ele vai para o 10. A hora que eu solto, se eu incremento 5, ele desce para o 15. Então, é nesse eixo que a gente tem que pensar, né? Não é comum daquele espaço que a gente vê. É mais o eixo X aqui e o Y, e ponto 0, 0. E aqui é para ele cair. Então, também reconheço o evento, se for do tipo que up, eu soltando a tecla, ele vai ver se a tecla que eu soltei é o espaço, e se for, ele vai atribuir 5. Esses também são valores que ficou bom no jogo, mas pode ser qualquer valor. E aqui, no loop, eu
incremento a posição dele. O clock, eu utilizo aqui, ó, clock.tick. Quem tiver o código e quiser mexer, colocar tipo 10, vai ver que vai ficar bem lento. Se colocar, sei lá, 100, vai ficar bem rápido. Então 60 é o comum que a gente coloca no jogo. Aí vamos ver. Aí ele tá pulando. Por enquanto ele sai da tela. O próximo passo é fazer aqueles caminhos do jogo, os obstáculos. Como cada espaço para o jogador passar tem que ser diferente um do outro, a gente vai usar a função random para poder gerar em diferentes lugares. Então a gente tem que importar a biblioteca random. Aqui eu também estou carregando a imagem do cano de cima e do cano de baixo. E aqui eu estou criando as variáveis. Então essa variável, os nomes também estão ótimos. Essa aqui eu estou colocando a localização no eixo X. A nossa tela tem 700, né? E a intenção é o obstáculo ser criado no final da tela. Então eu setei a primeira posição dele como 700. Esse igual y é o tamanho dele. Então ele vai ter a largura de 70. E esse igual y aqui é o random que a gente vai usar para saber a altura dele. É como se fosse o comprimento, a altura do retângulo. Essa dist aqui é para saber o espaço que a gente vai pular, que a gente pode passar. E speedwall é a velocidade com que o obstáculo vai se mover. Então aqui, assim como a gente fez no jogador, a gente vai criar 2 retângulos para fazer os obstáculos. Pygame.rect. Aí aqui são as variáveis, né? A posição e o tamanho. Na de cima e na de baixo também. Na de baixo, para entender melhor, é bom mexer, tirar esse mais 500, ver o que acontece. Tirar esse distância aqui, ele já está calculando com a distância que a gente tem que colocar. Então, esses parâmetros, como eu não vou entrar muito na lógica, é mais para dizer que esses são os parâmetros para passar no meio. Aqui eu estou decrementando a posição da localização, então ele está fazendo o movimento daqui para lá, sem dislexia direito. E a gente, de acordo com o jogo, a gente precisa criar mais obstáculos. Então, quando o obstáculo que eu criei primeiro chegar a menos 60, ou seja, fora da tela, ele vai criar outro. Para não criar 2 no mesmo lugar, então eu coloquei um parâmetro. Bom, vamos testar. Aí a gente criou. Por enquanto não tem nenhuma colisão. Agora a gente vai fazer a colisão. Para colisão, além de ser nos canos, tem a parte de cima, não pode bater na janela em cima e nem embaixo. Então eu criei 2 variáveis. Uma up e outra down, que é 0, porque no eixo, no X é 0, e embaixo 450 mais ou menos. E para fazer a colisão, assim, para esses que não são retângulo, né? Então eu coloquei, se a posição do Y estiver lá embaixo, agora eu coloquei, ou em cima, então ele bate e perde. E quando ele bate, vai ter que parar o jogo. Então ele vai parar de se movimentar e os obstáculos também. Então eu seto tudo 0. E aqui é o Collide Rect, que facilita a nossa vida. Aqui é o primeiro retângulo que eu criei, Collide Rect, o segundo retângulo. Então quando esses 2 retângulos se colidirem, também vai parar tudo o jogo. E é a mesma coisa com o de baixo. Aí vamos rodar para cima. Para bater não é difícil, porque eu sou ótima para bater nessas coisas. Meu irmão me zoou, nossa, você fez o jogo e não consegue jogar.
Aí você vem em cima, também reconhece. Embaixo. Ah, embaixo vai ser. Bom, o próximo passo é pra gente fazer a pontuação do jogo. Para pontuação, eu criei uma função para desenhar a pontuação na tela e carreguei a fonte, igual eu fiz com as imagens, eu coloquei aqui na fonte no tamanho 55. Então, paguei vai para a variável fonte, esse tipo de fonte nesse tamanho. E aqui eu seto o texto que eu quero. Como eu quero imprimir um inteiro, eu tenho que transformar em string para poder imprimir. Então, aqui eu transformo em string. Esse true eu não lembro o parâmetro, mas sempre deixa true. E aqui eu fiz em preto porque o fundo é branco, mas no jogo mesmo a cor vai ser branca. E também, para imprimir o texto, tem que colocar o ponto bleed. Então, texto nessa posição. Cria uma variável, ponto, iniciado em 0, gente, não vale roubar. E aqui eu vou contar a pontuação. Aqui eu estou pedindo para desenhar a pontuação na score point. E aqui, se a posição do jogador no X estiver no final do obstáculo, então ele conta um ponto. Também é só um, tá? Não vale colocar 5, 6. E conforme ele vai passando, então vai contando. Agora é a parte difícil. Não sai certo, gente, mas conta de verdade. Juro que conta, mas eu sou muito ruim. E agora a gente vai fazer para jogar novamente. Para jogar novamente também poderia ser uma função. Na verdade, no jogar novamente, como a gente vai para outra tela, a gente vai fazer um outro loop dentro do loop do jogo. Então, assim, se eu perder enquanto eu estiver na tela de Game Over, ele vai esperar uma entrada do usuário. No caso, vai ser se eu quiser jogar novamente, eu vou apertar o espaço. Então vai ser um outro loop, só que para facilitar eu criei dentro do loop normal mesmo, não fiz uma função, mas, bom, quem já conhece muito bem Python sabe que tem milhões de maneiras melhores para fazer, mas para quem está começando, acho que é o suficiente. Eu também criei uma variável para poder entrar e sair do outro loop. E aqui no loop de jogar novamente. Eu dou um pygame time wait para esperar um delay da tela. E aqui eu também tenho que reconhecer quando eu quiser fechar a janela. Então, quando eu quiser fechar a janela, vai sair dos dois loops. E ele também fica esperando a entrada do jogador. Então, se eu apertar espaço, a mesma coisa que está lá em cima, aí aqui eu só estou setando umas variáveis. Então, eu estou reiniciando a pontuação, a posição do jogo. E aqui eu vou imprimir, mostrar na tela aquela imagem do Game Over, do final. Então, eu também estou preenchendo o fundo em branco, do fio. Estou colocando uma imagem nessa posição, a bonequinha do Pai Lei. E estou colocando a pontuação final também. Aqui, eu fiz 2 vezes, mas também daria para fazer uma só que para não confundir de ter 2 fontes, ou passar como parâmetro mais uma função, então pode ser aqui também logo junto com isso. Estou imprimindo também texto nessa posição. E aí? Essa daqui vai ser fácil de ver. Aí eu tenho que apertar o espaço novamente. Agora a gente vai fazer aquele fundo se movimentando. Então eu também carrego as imagens do fundo do mesmo jeito. E aqui eu crio 2 variáveis. Uma, essa img aqui, é o tamanho real da minha imagem. E essa posição é imagem 0, porque é no ponto 0, é lá no comecinho que eu quero que comece a criar. E eu coloco 2 imagens, eu carrego 2 imagens no jogo. Porque a imagem, ela vai fazer esse movimento. Quando
metade da primeira imagem sair do jogo, isso daqui vai ficar branco, vai ficar preto, sei lá, vai ficar feio. E então eu preciso colocar duas imagens, uma do lado da outra, para poder fazer essa rotação. Então, isso evita também quem tiver o código, quem quiser testar, depois tira uma imagem, vai entender melhor o que eu estou falando. Mas são duas imagens assim, uma depois da outra. Então, eu coloco uma imagem na primeira posição e coloco a outra imagem logo depois, né? A gente mandando parâmetro aqui. Aí a velocidade com que ela vai se movimentar é 2. Então, eu decremento 2. De 2 em 2. Essa parte aqui do código é para recomeçar. Então, se eu colocasse só duas imagens, a hora que acabar a segunda imagem vai dar o mesmo problema. Então, eu preciso fazer que essas duas imagens voltem, só rodar as duas, para não precisar colocar 10 imagens. Sei lá. Então, essas duas conseguem rodar, não dá problema nenhum. E daí, como eu já coloquei background, eu mudei a fonte da pontuação para branco também. Vou colocar. Vamos rodar. Aí, deixa eu ver se eu consigo avançar. Vocês vão ver a ligação da imagem. Enfim, tem também a ligação lá da imagem. Agora, nossa, foi 20 tem tempo ainda, mas agora é o final, a gente vai colocar o som. Eu achei que não ia dar tempo, gente. Desculpa se eu tô correndo. Mas também, quem não entendeu assim, muito bem a lógica, olha o código certinho, porque eu sei que é difícil só olhar e entender. Tipo, eu sou estudante, tenho aí, né? Tem professor que dá assim, boiando. Mas olha o código certinho, tá bem fácil de entender. Mesmo quem tá aprendendo, quem tá entendendo, pode perguntar. Depois, bom, mas vamos lá, vamos colocar o som. Aqui tem o Pygame Mixer Sound. Esse sound é para efeitos sonoros. Quando a gente tem uma música mesmo de fundo, tem a função, acho que é 1000, eu não lembro os parâmetros, mas tem também para música. Então, para efeitos sonoros, a gente usa esse sound. Tem o de pular e o de bater. E aqui eu estou setando o volume. Aí aqui, para tocar o som, eu uso ponto play na variável. Então, quando eu aperto a tecla, que é quando ele vai pular, eu coloco o jump play. E aqui, quando eu bato também, em todas as condições, eu coloco um hit play. E vocês não vão ouvir a música mais. Ai, gente, eu juro que tá legal esse som. Bom, agora tem a surpresa. E eu sei que todo mundo tá achando que é ruim, né? Quero ver aqui, ó. Então eu vou chamar vocês, quem quiser ganhar um presentinho, faz uma fila aqui, já que a gente tem bastante tempo. Faz uma fila aqui pra jogar, que a maior pontuação vai ganhar um presente. Essa quero ver agora. Então, ó, as regras, né? Pode ir formando aqui, gente. É sério, vem. As regras é mais ou menos assim, ó. Eu vou ser boazinha, eu vou deixar jogar 2 vezes da mesma vez. Isso. A primeira é só pra testar e a segunda é valendo. Como só tem um presente, se alguém tiver a pontuação maior que você já sai. Se quiser voltar no final da fila... Gente, a gente vai fazer isso até 20 para meio-dia. Vai poder uma pessoa só que não vai dar tempo. Deixa eu colocar aqui. Vai fazendo. Ó, pra motivar as pessoas. Presente. Eu coloquei
ruim, tá? Por isso que eu deixei parado, mas dá pra começar caindo. Vai mais uma vez. Vai. Próximo. Esse é muito fácil esse primeiro. Nem pensar. Pra começar de novo, não tava valendo. Gente, mais vergonha que eu, que fiz o jogo, tô apresentando, não vai passar. Ele pegou o jeito. Fica aqui do meu lado. Eita, nós. Aê. Agora vai, agora vai. Ô Luiz, tadinho, você conseguiu 3, tadinho. Ih, já foi. Ah, foi já. Então, dá, gente, vai, dá mais um pouquinho. Nossa, tem tempo ainda, vem, gente. Quem quer ir de novo, venha. Ele não vai. Eu acho assim, ó, eu vou aproveitar e contar a história. Eu falei de São Carlos. O Palais de São Carlos foi o primeiro palais de São Paulo a ser criado. E quem nos motivou foi o Massanori. E a gente é eternamente grata a ele. E eu acho que pra deixar a gente feliz, ele devia vir jogar também. Você faz feliz.
Queria agradecer a Deus aqui por estar fazendo essa jogada. Ele a gente deixa testar mais vezes, né? Mais, hein? Tem as mãos. Ui! Tem as mãos, vou novamente. Vou saber fazer isso. Não vai saber. Só saber. Agora eu vou mostrar. Eu tava escondendo o jogo. Não, brincadeira. Não vai. Aí foi o passe. Bom, gente, então, espero que... Vamos, né? Ganhador, parabéns. Depois dá um pra mim, tá? E assim, gente, o jogo tá no GitHub. Esse jogo tá lá no GitHub, então assim, eu convido todo mundo que quiser olhar, mexer, colocar mais... Acho que o Murilo fez uma contribuição também, de deixar mais rápido, conforme o tempo vai passando, diminui o espaço, deixa mais rápido. Então, eu gostaria muito que muitos de vocês mandassem essa contribuição lá no código, ou deixar num nível mais avançado. Aqui esse jogo tem menos de 200 linhas, então quem quiser diminuir mais... Bom, enfim, eu espero muito que vocês contribuam. Se alguém tem alguma pergunta? Tem perguntas? Só eu? Mais alguém? Eu levo o negócio. Jéssica, eu quero saber há quanto tempo você programa em Python e quero saber quanto tempo mais ou menos você levou para fazer o jogo. Bom, programar mesmo, eu programei outras linguagens desde o início da graduação. E eu não sou nenhuma gênio, tipo, eu fiz a matéria de programação 3 vezes. E tem muita coisa para fazer ainda. Não quero nem falar que ano que eu tô, mas eu sou muito esforçada, tá? Eu gosto do que eu faço. E eu encontrei, assim, em Python, uma maneira de ver as coisas bem mais fácil. E eu queria passar isso para as outras pessoas que têm dificuldade também. Então, a gente descobriu foi em 2014 a palestra que o Masanori deu. E desde isso eu e mais uma menina a gente teve ideia e vamos fazer, chamamos várias outras. Então, desde lá eu comecei a fazer o curso Python para zumbis, bem legal também, fácil. E esse jogo foi o primeiro jogo que eu fiz. E demorou, assim, eu pesquisando, na minha persistência, demorou 4 horas para fazer esse jogo, testando. E eu acho assim, gente, se eu posso programar, qualquer um de vocês pode, qualquer um de vocês podem fazer esse jogo. Bom, é isso. Bom, primeiramente, parabéns pela palestra. Eu vi a sua palestra lá na Campus Party, essa aqui ficou bem melhor, realmente. Que tinha mais tempo. Eu aproveitar, na verdade, eu queria uma pergunta e uma deixa para você. Como eu posso, ou as meninas que estão aqui principalmente, poderiam iniciar um Paileiros Ribeirão Preto?
Que processo deveria seguir? Então, eu acho que as meninas também podem falar bastante. A Jéssica, que participa aqui da organização de Ribeirão Preto do Caipira. Quer me Aquela falar menina melhor? bonita. Fala melhor de como criar. Vem aqui, É a Jéssica. noiva. Aí, Vem aqui, Jéssica. Você que tá mais É. recente. Foi em 2014, eu não lembro muito bem, mas exatamente, então, ela que vai fundar o Pai Ladies aqui de Ribeirão Preto, então vocês podem cobrar ela, porque ela me prometeu que mês que vem ela tá fundando. então, ela vai responder melhor a minha pergunta, já que tá recente. Oi. É porque eu tô em final de semestre, ainda tem muita prova e tá todo mundo louco integrando o trabalho e essas coisas, aí não deu tempo ainda. Mas vai sair, vai sair. Então, o Pai Ladies, ele tem um manual que ensina passo a passo o que seria para criar um grupo na sociedade. Então, eu comecei lendo o manual e aí depois eu fui atrás das meninas para poder saber com quem que eu falava. Então, você tem que mandar um e-mail, entrar em contato com as pessoas das cidades próximas. Então, por exemplo, a gente tem um grupo no Telegram que tem, acho que quase todas as meninas dos palhetes do Brasil e a gente conversa por lá. Então, a gente começou assim. Eu fui lá, li o manual, aí achei as meninas de São Carlos e aí eu encontrei alguém que falou assim, a gente tem um grupo no Telegram, entra lá. E aí comecei indo por esse caminho, que eu acho que é o caminho tradicional, né? As meninas que já fundaram podem falar melhor que eu. E aí tá encaminhado. Aí eu achei mais algumas meninas que estão aqui também, que gostam de Python. E a gente tá começando a conversar para poder a gente se organizar e fazer acontecer. É isso. Obrigada, Jéssica. Oi. Primeiramente também, parabéns pela palestra, parabéns pelo jogo. Ficou lindo. E o que eu queria te perguntar é como surgiu o seu interesse em trabalhar com jogos e com Pygame? Com Pygame por causa de Python, mas de onde foi que surgiu isso? Veio também do meu interesse em computação, né? Então, quando eu era criança, eu ficava jogando Super Mario o dia inteiro. E aí, né, aquele King Kong também é bem legal. Muito, muito bom. E eu ficava assim, nossa, se esse jogo, né, tivesse isso, ia ser mais legal. Nossa, se fosse desse jeito, ia ser mais legal. Então, eu sempre tive muito assim, olhando o jogo, falando, nossa, se fosse desse tal jeito, talvez eu gostaria mais. Então, esse foi meu interesse por jogos, mas eu ainda não sabia o que era computação. E aí, lá em casa também, quando eu era criança, tinha sempre assim, ai, Jéssica, liga lá pra pedir pizza, liga lá. Eu odeio ligar pra pedir. Aí, quando eu descobri que dava pra pedir no site, que surgiu, assim, na minha cidade não tinha, né? Surgiu, assim, site, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero melhorar a vida das pessoas nesse sentido, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a conhecer computação, e dentro da computação, eu descobri essa área de jogos. E conhecendo o Python, eu conheci o Pygame. E eu acho também que jogos é uma maneira muito eficiente de ensinar programação para alguém. E, bom, mais uma vez, Prado Massanori. Esse ano eu estou decidindo fazer mestrado e dar aula, e eu queria seguir nesse rumo, tentar inserir jogos. Eu também tive disciplinas de estruturas de dados, por exemplo, que foi ensinada através de jogos. Eu aprendi muito, aprendi até hoje, eu lembro das coisas, porque pelo método de ensino. Então, meu interesse por jogos foi para isso. Obrigada, gente.